Muito legal. Você consegue passar, então, para quem está assistindo a gente, passa um histórico de quem que foi o Dr. Monroe? Que tem até um filme, mas que não tem a ver, que é a Ilha do Dr. Monroe. Não, Já viu esse filme? mas não é essa, não. O Bob, como ele era conhecido, ele foi pioneiro porque na época que ele fez isso, tinha obviamente as informações, sempre existiu, a projeção sempre existiu, mas a forma como ele desmistificou e decodificou, trazendo a simplicidade para a população, é que foi incrível. Com isso ele começou a ter experiência sozinho lá no meio da Virgínia, onde inclusive é o centro, que tem o nome dele, ele desencarnou acho que em 95, já não está mais aqui, já está no mundo espiritual, e ele conseguiu decodificar através de sons que ele começou a trabalhar, focos, que ele chama de, por exemplo, ele percebe que quando você ouve determinados sons, o seu cérebro ele consegue manter mais facilmente determinada frequência e com isso facilitar a projeção astral. Então ele conseguiu decodificar isso de forma tão incrível que até a CIA foi até ele, na época da Guerra Fria, pouco tempo depois, porque aquilo foi tão forte que não só a CIA, pouco tempo depois a KGB solicitou ir lá. Como eles não deixaram, a CIA e a KGB foram juntos lá, eles acompanharam isso. Então, ele tem uma foto lá, tem uma foto no Instituto Monroe da CIA e a KGB sentados juntos, junto com o Bob. Onde ele fazia, ele ensinava as pessoas a como sair do corpo. Os Estados Unidos permitiu que eles fossem, mas acompanhados pela CIA. Então foi a única vez que isso aconteceu dentro dos Estados Unidos. Lá. Então foi uma coisa assim, o Bob ele foi um pioneiro assim, em todos os aspectos. Ele conseguiu tirar uma coisa que era mais voltada ao mundo místico e até questões mais espirituais e fazer uma coisa bem científica. Quando eu falo isso, ele passou tempos dentro de laboratório, elaborando sons, ele passou tempos dentro de câmeras, tentando criar formas de as pessoas saírem do corpo com mais facilidade e mostrar que isso era uma coisa para todos, não só para os grandes iniciados ou coisas parecidas. Então a simplificação disso que ele conseguiu fazer foi incrível. Mas essa história da projeção astral na Guerra Fria, ela ficou famosa. Ficou. Tem uma página 25 que é um relatório da CIA que sumiu. Acho que é 25, se não me engano. Essa página sumiu. Você mostrou numa live. Eu mostrei. Eu tava com essa página na mão. Eles liberaram depois, eles conseguiram essa página, ela falava justamente sobre a veracidade da projeção astral e o risco existente sobre a utilização disso para conhecer as situações externas. Tanto ali está escrito também o risco que parte disso, que até o Robert Monroe sofria se ele fosse à Rússia. Porque ele estava sob foco lá, né? Como se fosse assim, risco de espionagem, né? Então, foi uma coisa muito séria. Eles usaram a visão remota, vários aspectos da mediunidade, e os agentes da CIA estudaram a projeção astral para tentar descobrir as coisas que aconteceram lá nos Estados Unidos. Mas não na Rússia. Qual que foi o resultado assim que se chegou desses estudos todos? Inclusive, acho que parte do Stranger Things lá da Netflix tá inspirada também. Acho que no projeto Montauk, alguma coisa assim, que é essa coisa de você conseguir projetar consciência e tal. O que se sabe de concreto que os americanos ou que os russos conseguiram? Como é que eu posso dizer em português? Transformar em arma, né? Eles conseguiram muita coisa. Tem uma palavra em inglês para isso, weaponize. Não só na projeção astral, mas em vários outros. Eles estudaram todos os tipos de situações. Eu, inclusive, conheci uma pessoa que o nome dele, se eu não me engano, ele foi lá. Eu vi ele frente a frente lá, nesse curso. Vou lembrar o nome dele aqui no meio do processo. É Joseph, alguma coisa. McCat, alguma coisa. Joseph McCat. Ele estava lá e ele é o cara que conseguiu, através da visão remota, estudar e descobrir vários pontos dentro da Rússia. Tanto que ele é uma das pessoas que não pode ir até a Rússia. Até os dias de hoje. Ele já está idoso, tá? Mas ele foi lá e falou com a gente. Falei com ele e tal. Tirei uma foto com ele até. Eu tenho uma foto com ele. Eles conseguiram realmente. A projeção astral, eu não sei a que nível foi, porque a CIA diz que não tem mais nada travado, que todos os documentos são livres. Mas quem é que acredita nisso? Lógico que eles têm documentos travados lá. Mas tanto que sumiu essa página 25, que eles comprovaram a utilização da projeção astral e como era possível, através dela, o retorno sobre enfim,
estatísticas, as estratégias de guerra, digamos assim, na época que aconteciam, né? Parece que até a parte do armamento que foi colocado em Cuba, disso, eles começaram a saber através desse processo. É bem famoso esse caso, né? Que é o caso de mísseis em Cuba, quem quiser botar no Google, que foi na época do presidente Kennedy. E foi o momento em que estivemos mais próximo de uma guerra, da catástrofe nuclear. É verdade. Verdade. Uhum. Foi nessa fase. Mas eu acredito também muito em intervenção, porque muita coisa eles conseguiam e travavam até certo ponto. Talvez por isso que a guerra não chegava em níveis mais altos, né? Porque eu acho que apesar de a utilização da espiritualidade para questões de guerra, né, ou seja, para tentar ter uma vantagem, existia uma certa limitação até onde se podia ir. Nem tudo está tão aberto assim. Então, por esse motivo, inclusive as questões kármicas também, né? Quando você começa a usar um atributo como espiritual com o fundamento de ganhar vantagem sobre situações de guerra, o processo causa uma responsabilidade bem alta. E o Joseph falou disso, inclusive. Eu fiz umas perguntas que eu fiz para ele durante o processo. Qual é a responsabilidade que você vê sobre quem, por exemplo, os Estados Unidos ou a Rússia, em utilizar paranormais, ou a gente poderia falar, ou a projeção astral, no caso dele a visão remota, para descobrir coisas de guerra. Ele fala, como qualquer outra coisa, tudo que a gente faz tem retorno. Aí eu perguntei, você conseguiu sentir retorno? Ele falou, eu em mim não, mas assim, ele que falou, né? Mas eu sei que eles tiveram um retorno bem forte sobre repercussões disso, espirituais lá. A visão remota, o que seria exatamente, para quem não está entendendo? Ele vê em um lugar que não está. A visão remota é uma capacidade da consciência, deve estar entre a percepção energética e a mental, tá? Onde você, por exemplo, se você falasse pro Joseph assim, me dava um código desses que a gente vê, W, não sei o que, S, não sei o que, ele conseguia ver o lugar perfeito. E não só ele, todos nós conseguimos. E a gente fez experimento disso lá. Eles passaram pra gente, por exemplo, o mesmo código que o Joseph viu. E ele pediu, só que eu não conheço essas coisas, a gente não tem inteligência para eu não sabia nem o que era aquilo, sul, oeste, não sei o que, os códigos todos de GPS. Isso é uma coordenada. Uma coordenada. Uhum. E mandou que a gente fechasse os olhos e eu vi um monumento, incrível que pareça. E várias pessoas na sala viram coisas parecidas. E quando apareceu era o lugar onde ficou marcado que ele viu, o Joseph viu esse lugar. Então, a visão remota é uma capacidade espiritual de você aí ver em qualquer lugar, encontrar qualquer pessoa, inclusive chegou a falar que uma das melhores utilidades seria encontrar crianças desaparecidas e não utilizar para questões de guerra ou coisas parecidas, mas que o ser humano tinha capacidade de descobrir pontos e verificar através da visão remota, simplesmente sentado aqui. Eles fizeram a CIA fez vários testes com ele, colocando ele deitado no lugar e dando uma coordenada para ele para saber se aquilo funcionava. E ele lia perfeitamente, assim, ele falava de detalhes, assim, do ambiente, e era assustador. E ele ia falando, ia mostrando o ambiente, propôs pra gente que ele estava enxergando, assim, ele deitado, é incrível. Tem esse vídeo, tem esse áudio no YouTube, esse vídeo. E esse negócio, ele pode ser, assim, muito longe ou só próximo? Não, qualquer lugar do planeta. O cara consegue ir pro Egito daqui? Sim, esse lugar que ele via aí era um lugar no meio da Rússia. E nos Estados Unidos. Mas então ele pode ser um espião perigoso. É absurdo, a capacidade espiritual sobre isso é absurdo. Por isso que eu perguntei sobre a responsabilidade, porque se você pega uma coordenada específica e faz com que um país ataque uma bomba ou alguma coisa ali, imagine a responsabilidade disso. E realmente descobriam. Eles descobriam submarinos em determinadas posições, e tão incrível que era a capacidade das pessoas fazerem isso. Por isso que eles levam tão a sério a pesquisa nos Estados Unidos. Você vai lá, você vê equipamentos que a gente não vê aqui. Aqui a gente também leva, mas aqui parece que está mais ligado à questão mística. A gente meio que... E tem uma certa bondade na gente também. Tudo é meio que pensado, a gente... Lá não, lá o negócio é bem... Na época que eles faziam, o negócio era para a pesquisa mesmo. É lógico que hoje em dia tem questões éticas envolvidas, né? Até porque a gente está falando de espiritualidade e outra dimensão. Mas isso me chamou bastante atenção e você volta com uma visão bem legal quando você sai de lá. Você junta essas coisas, você até começa a querer pesquisar mais. Você percebe que a gente não está fazendo a pesquisa na sua melhor forma aqui. Não. É muito interessante isso, né? Porque realmente os Estados Unidos ele tem essa característica de tentar encontrar em qualquer coisa algo que o dê vantagem Sim. sobre as ameaças internacionais e tal. Mas esse negócio do uso místico, digamos, de paranormais, né? Começa, acho que desde
da Segunda Guerra lá com aquele governo alemão do bigodinho, que eu não vou falar o nome, sei. mas tem muita história de uso de ocultismo, de estudos ocultos da paranormalidade e tal. Histórias de um cara, por exemplo, tem história assim de você começa... Imagina, eu vou contar a história. Se nós aqui começássemos a descobrir coisas e postássemos no YouTube, você simplesmente ia ser... eles iam na sua casa e iam levar você para os Estados Unidos no outro dia. Do que? Não, mas sem dúvida, eles entram aqui e pegam você, no seu país. Se você realmente começa a abrir possibilidade de estar lendo alguma coisa específica ou documento específico, você entrou na Casa Branca e viu um negócio e fala que entrou. No outro dia você sai daqui. Você conseguiria, imagina. Não, eu acho que não. Eu acho que eles têm... Pensa assim, se os caras estão estudando isso aí muito além da gente, há quanto tempo que eles vêm estudando esse negócio? Você acha que nos dias de hoje eles não têm estudo psíquico sobre isso? A Casa Branca, de alguma forma, também não está, entre aspas, sob observação psíquica? Mesmo que às vezes não utilizando da forma sensata, digamos, ética, que eles não têm uma verificação. Eu não sei se a gente conseguiria entrar ali de forma tão simples assim. Provavelmente teria uma proteção muito forte ali, ou um tipo de proteção não necessariamente positiva, para que a coisa não aconteça. Porque se está acontecendo espionagem através da experiência fora do corpo, eles já devem ter encontrado uma forma de criar, por exemplo, no Monroe, tem uma coisa chamada Reball, que é uma bolinha que você faz sobre cima de você, pode fazer no seu carro, pode fazer sobre você, pode fazer sobre o seu cachorro, pode fazer sobre a sua casa. Em que você junta, quanto mais gente fazendo, mais proteção fica. Vocês pegam uns 20 pessoas com grande capacidade mental e criam uma proteção ali, não passa nada. Um exemplo. Reball? É como se fosse é uma técnica que você tira a energia pelo tempo da sua cabeça. Ela passa em 360. Entra pelos pés e continua fazendo. Você pode fazer isso sempre. Se você vai viajar, você faz um reball no seu carro. Você vai andar de avião, você pode fazer no avião. É um campo de força. É um campo de força. Por exemplo, se você está num lugar, está percebendo que a energia não está boa, ou que você precisa de uma proteção, você pode fazer isso para... Até isso dificulta os dardos, porque existem dardos, né? Tipo, pessoas que olham para você, você sente aqui, por exemplo, você está ao vivo. A pessoa olha para você e sente uma coisa, se você vacilar, de lá, um tipo de sentimento com alguém, você sente às vezes um dado, você não sabe nem por que está sentindo alguma coisa. Isso dificulta um pouco mais as entradas das... Então eles sabiam dessas coisas desde a época do Bob, lá em 1970, 60 e pouco. Ele estava lá fazendo essas coisas já nos Estados Unidos. Por isso que eu acho que não é tão aberto assim como a gente imagina. Mas você vai ensinar a gente a fazer esse reball hoje? Posso, isso é uma técnica bem simples que a gente aprende é uma das coisas que a gente aprende nesse curso no Gateway que eu fiz lá no Instituto Monroe. Tá, então você já conta isso daí, depois pode contar todas as técnicas que você aprendeu, mas eu vou ser bem sincero, querido guru. Quando eu vi que o Saulo estava lá nos Estados Unidos, Sim. no Instituto Monroe, o que eu imaginei? Eu falei, olha, tá tendo lá aquele conflito lá, né, estão usando o Saulo para ir na guerra da Ucrânia. Eu pensei, poxa, eu acho que os caras vão tentar juntar vários paranormais do mundo aí, pra pegar uma tendência pra gente ter uma vantagem e tal, não sei o quê, porque você e o Saulo, você e o Wagner. Eu e o Saulo. Você e o Saulo. Só. Você e o Wagner, por exemplo, são dois projecionistas lendários aqui no nosso país. Zé Cus. Reconhecidos. Internacionalmente. Aí, na hora que eu vi que ele tava lá na gringa, lá não sei o que, tava lá na fazenda. Foi recrutado. Não, podia sumir, né, velho? Podia estar ali do nada. Cadê o Saulo? Sumiu. Tá lá dentro de uma Casa Branca com umas sondas encaixadas no meu corpo, assim. Não, mas não foi, não. Até porque se eles fossem fazer isso, eles fariam com as pessoas lá do Monroe. Mas de todo jeito, foi uma troca interessante, porque eu conversei bastante com os caras lá, né? A gente trocou bastante informação, figurinhas. Eu percebi também que eles têm uma certa abertura para ler um pouco, mas que eles estão um pouco limitados quanto à abertura do conhecimento latino. Sim, nós somos mais abertos a eles do que eles a nós. Ah, tá. E isso acho que os deixa um pouco para trás, com todo o respeito que eu tenho por eles. Gosto muito deles, fiz grandes amigos lá, mas acho que alguns se abrem, por exemplo, a ayahuasca, muito usado por eles sabem que tem uma força muito intensa aqui na Amazônia, está no Brasil. Mas acho que eles, por exemplo, tinha um professor lá, tinha um livro do Valdo Vieira, enorme, na biblioteca lá embaixo. Não sei se você viu o vídeo que eu fiz, eu mostrei o livro. Eu falei, não, porque até tem um livro do Valdo Vieira. Ele, quem é Valdo Vieira?
Aí eu fiquei assim, meu Deus. Eu sei quem é o Monroe desde que eu tinha 15 anos, desde que eu comecei a os primeiros livros que eu li, eu sei quem é. Ele não sabia quem é o Valdo Vieira. Para mim, ele, em termos de pesquisa, ele tá acima do Bob. Sem dúvida. O Valdo. Ninguém chega perto no mundo. Nem perto. Mas o Bob, ele é pioneiro porque estava nos Estados Unidos. Estar naquele local falando inglês causava esse processo, até porque todo o impacto nos Estados Unidos é maior. Mas nós temos um pesquisador incrível aqui, fora a gente que estuda tal, que os livros do Valdo são livros dessa grossura. Isso não tem um só, não, são vários. E aprofundado, assim, um cara aprofunda. Então eles não conheciam. Aí eu achei estranho não conhecer o Valdo. E o professor, renomado lá dentro, não conhece. Então, e isso eu acho que eles precisam abrir um pouco mais, assim como nós fazemos aqui. Nós brasileiros, nós vamos lá pentelhar lá e saber o que está acontecendo, apesar de ser um curso caro para a gente aqui, por estar em dólar, né? Nós vamos lá, e nesse aspecto, foi a única coisinha que eu achei que os deixava meio limitados, assim. Fora isso, eles estão, em termos de pesquisa, muito acima da gente.